Oi, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos aqui numa sexta-feira, dia 5 de julho, em mais um encontro de um círculo de construção de paz. Hoje, sob minha facilitação, ao longo do nosso encontro aqui, certo? Para dar início à nossa cerimônia de abertura, eu vou estar passando para vocês aqui um texto dito, que é um episódio de um podcast que eu vou estar deixando também a indicação para vocês. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção no texto. É um texto bastante reflexivo, que fala sobre a nossa vida, sobre como conduzir a nossa própria vida, e eu vou deixar ele aqui para vocês, tá certo? Ei, talvez você precise só de um pouco mais de coragem para seguir um outro rumo, ainda que desconhecido, e parar de se acostumar a insistir em caminhos que não te levam a lugar algum só porque você conhece o trajeto e se acostumou com ele, mesmo sabendo que não existe nada ali. Eu tenho algumas coisas para te dizer que talvez te ajudem a lembrar que o que você precisa é de você no momento. Você precisa tomar uma atitude, você precisa fazer alguma coisa para você. Ficar aí esperando, esperando, como se alguém fosse te salvar, enquanto você ignora o fato de que, às vezes, nos dias mais cinzas, a gente só vai ter as nossas próprias mãos para se apoiar e levantar, os nossos próprios braços para se acolher e continuar. E você precisa continuar. Eu sei que a vida é sua e que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sinto que eu preciso te lembrar que a vida é sua e, portanto, ela é preciosa demais. Não maltrata ela, não. Não se maltrate só porque você está passando por um processo que está sendo difícil de entender, de aceitar e superar. Não se maltrate só porque você está com dificuldade em enxergar o quanto você já evoluiu ou o tanto de passos que você já deu em busca do que acredita e o tanto de coisas que você tem hoje que você nem pensava que seria capaz de alcançar. Tá vendo aí? Você não só é capaz de alcançar o que deseja, como também merece sentir o prazer de viver o que merece viver. Você vai pegar o que eu falei aqui e vai atrás do seu sonho, tá bem? Vai viver, vai ser feliz, vai atrás do seu amor, do que te faz bem, vai abraçar a vida, quem faz você se sentir importante, vai te compartilhar, porque eu sei que você tem muita coisa incrível dentro de você. E promete, não para mim nem para ninguém, promete apenas para si mesmo que você vai olhar para você e que vai, a partir de agora, mergulhar ainda mais aí dentro. E se for necessário, ficar por um tempo e perceber, mesmo em meio a toda a bagunça, o quão você é incrível. Este é o episódio 143 do podcast Para Todas as Pessoas Intensas, disponível no Spotify. E aí eu gostaria de perguntar a vocês como vocês sentiram esse texto, qual sentimento vocês expressam, e aí vocês podem estar se comunicando com a gente a partir do chat, com um emojizinho, para que a gente possa já ter uma noção de como esse texto chegou para cada um de nós, certo? Eu vou também já estar enviando aqui a minha reação ao texto, e peço que vocês também deem continuidade. Ao tempo, eu peço também à professora Regiane que me auxilie na questão da ordem de fala. Eu pensei, professora, na gente fazer em ordem alfabética, já que temos poucas pessoas, a gente conseguiria organizar de uma forma talvez melhor, até para não confundir a gente. E aí pedirei também à senhora para que coloque a imagem da peça de centro, para que a gente possa estar discutindo um pouquinho sobre ela. Gente, essa é a nossa peça de centro do círculo de hoje, tá bom? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada elemento presente na foto. Não sei se vocês acham que já conseguiram estar aí disponível na tela. Então, eu trago ali alguns elementos, né, como a água, a terra, o ar e o fogo, a representação desses elementos, como uma forma da gente se conectar com o universo e também conosco mesmo e com o outro, né? O objetivo hoje daqui é que a gente disponibilize essa conexão, uma conexão profunda, íntima com a gente mesmo e que aí possibilite também uma conexão com o outro. Eu trago ali também os personagens do filme Divertidamente 2, acredito que todos conheçam, que representam algumas das principais emoções que compõem a cada um de nós.
para que a gente possa também trazer esse lado emocional hoje para nós podermos trabalhar um pouco. Ali no meio a gente tem o box do livro Vendedor de Sonhos. É um livro que diz muito para mim. Quem já teve o prazer de ler também, acredito que compartilha dessa ideia. É de um renomado autor, Augusto Cury. E nesse livro ele não fala sobre autoajuda, como de costume. Ele traz uma história de ficção científica e que é bastante recheada sobre reflexões da vida, sobre o que é importante para as nossas vidas, as nossas perspectivas sobre a vida e a partir daí também como a gente lida e convive com os outros à nossa volta. É um livro que foi tão bom que ele foi feito apenas para ser um, mas pela sua grande. Vocês estão me ouvindo? Eu acho que Roger caiu. Acabei sendo redirecionado para fora do grupo, mas vocês conseguiram pegar até o finalzinho da explicação sobre a cadeira. Sim, na verdade, a parte do livro, você estava falando do livro, Certo. finalizou. Finalizei e pronto. Então, a importância de uma cadeira ali também para o centro é para que a gente consiga projetar um pouco sobre a nossa individualidade, a nossa personalidade hoje e colocá-la no centro. A intenção aqui é que a gente possa estar internalizando os nossos sentimentos, falando um pouco sobre eles e também externalizando, para que aí a gente consiga construir uma troca de experiências e de sentimentos ao longo desse encontro, certo? Eu vou pedir também para que cada um de vocês tenha em mãos papéis de ofício e uma caneta, pois utilizaremos ao longo do encontro. Eu trago aqui também uma situação para que a gente possa criar os valores que a gente gostaria de ter aqui no grupo, certo? Então, eu gostaria de fazer uma dinâmica nesse momento. Quem tiver a oportunidade de estar falando também pelo microfone, sinta-se à vontade, e quem não puder, pode estar digitando também. E aí a gente tentar manter essa ordem alfabética das pessoas que estão compondo o grupo. E aí a gente pensar em valores de que forma? Eu gostaria que cada um pensasse em dois valores para que a gente conseguisse compor aqui os nossos valores do círculo. O primeiro deles seria qual? Eu vou pedir para que cada um reflita sobre si, a sua personalidade, a sua individualidade, a sua vivência em grupo e pense nessa troca que você tem com outras pessoas. Qual é o valor que mais se expressa quando você convive com outras pessoas? Aquele valor seu que marca as pessoas e que vem deixando marcas ao longo da sua vida e que é algo que te representa, certo? Então, esse é o primeiro valor que eu peço para que vocês tragam para a gente. E o segundo valor é aquele que você mais busca encontrar nos outros, que venha do outro para si. Certo? Aí eu vou pedir à professora Regina só para me auxiliar com a questão da ordem. Acredito que Antônio seria o primeiro, e aí a gente Antônio, vai, e aí a gente vai passando para o próximo. Então, Antônio, por favor, sinta-se à vontade. Se tiver um tempo também para estar pensando, fiquem à vontade. Antônio coloca aqui no chat, empatia e respeito. Renan também já se pronunciou com amizade e cooperação. Vitória colocou compreensão. Professora Rejane gostaria de participar também com a gente. Marisa colocou afetividade. eu apresento cooperação e afeto. Ok, muito obrigado pela participação de vocês. Eu acho que o valor que eu mais consigo passar para as pessoas e que me representa muito é a compreensão. Eu sou uma pessoa bastante compreensiva e gosto de me colocar no lugar do outro também, sempre antes de tomar as minhas decisões. E o valor que eu mais espero encontrar nas pessoas é o respeito. Então, são esses dois valores que eu trago também para que a gente possa compor o nosso rol de valores aqui do nosso círculo. Então, fica a empatia, o respeito, a amizade, a cooperação, a compreensão, o afeto, a afetividade como o nosso grupo de valores. Alguém concorda, alguém discorda? Caso discordem, podem se pronunciar também, ou caso queira sugerir mais um, estamos abertos. Vitória já disse concorda, Antônio também, professora Regiane. Seguindo, nós temos as nossas diretrizes,
Dentre elas, eu trago aqui as diretrizes que são fixas, né, sendo a primeira, que é obedecer ao objeto da palavra. Nós teremos um objeto da palavra que logo mais estarei indicando, que é quando a gente vai poder estar se pronunciando, se expressando a partir da fala, para que a gente respeite o momento de cada um, tá certo? Seguido, nós temos falar em primeira pessoa, a gente trazer sempre a nossa impressão, a nossa individualidade para o grupo e não falando do outro. O sigilo, para que tudo que aqui seja dito seja resolvido aqui mesmo, porque a gente não leve para outros espaços, respeitando assim, a individualidade de cada um. A escutativa, para que a gente possa estar acolhendo as pessoas que tragam aqui as suas vivências, os seus sentimentos aflorados, e que a gente possa estar compartilhando aqui de um momento de empatia. E também o não julgamento, que a gente possa estar ouvindo aquilo que seja dito, que seja expresso de modo não julgador. Alguém gostaria de contribuir com alguma nova diretriz? Se tiver alguma nova sugestão, peço a vocês também que estejam colocando no chat, e aí poderemos abrir para que todo o grupo concorde ou discorde. Vou dar esse tempo a vocês para que vocês possam estar. A professora Regiane concorda com as diretrizes, havendo uma nova sugestão também, gente, sintam-se à vontade. Bom, não havendo nenhuma outra sugestão, o nosso objeto da palavra será a mãozinha levantada. Quem tiver a condição de estar colocando no íconezinho que o próprio aplicativo disponibiliza, pode estar aí clicando que a gente vai estar observando para ver quem está com o objeto da palavra e quem não puder também ou não souber, pode estar levantando a mão para a câmera ou colocando o íconezinho no nosso chat, tá certo? Será esse o nosso objeto da palavra e a pessoa que estiver com a mão levantada estará com o poder da fala, certo? E aí, para fazer o nosso check-in, eu gostaria de saber de vocês qual sentimento vocês chegam aqui hoje em nosso encontro, que é como vocês estão hoje, que vocês possam estar dando essa contribuição para que a gente possa ter essa leve compreensão de cada um a partir do chat. Vocês podem estar escrevendo qual é o sentimento que mais representa vocês hoje nesse momento. Começando por Antônio. Estamos à sua espera, Antônio. A ordem de fala é Antônio, Marisa, eu, Renan, Vitória. E você, né, que ou inicia ou encerra. Antônio recebe o objeto da palavra e ele compartilha o sentimento de compromisso e a alegria em poder fazer parte desse círculo. E passa a palavra para Marisa. Marisa, por sua vez, diz que está cansada, com sintomas de inflamação na garganta, mas chega com tranquilidade. Espero que melhore, Marisa. E muito obrigado por estar aqui, mesmo com essa situação de saúde. Eu chego hoje um pouco angustiada por uma situação que ocorreu ontem no trabalho onde iniciei há pouco tempo. E aí, então, ainda está reverberando muito em mim, né, a angústia e a preocupação. Então, por mais que eu esteja num espaço como esse agora, inclusive as palavras iniciais me deixaram bem quentinha. Acho que eu estava precisando muito ouvir isso, né? Principalmente a gente que lida com conflito todos os dias. Mas é isso. Então, hoje ainda estou assim, nesse sentimento de angústia e preocupação, ao mesmo tempo em que estou encantada e feliz por estar aqui. Bom, Eu muito passo a obrigado. palavra para a Rinan. Renan recebe a palavra e ele diz que o sentimento é preguiça demais, um pouco apreensivo. Bom dia, gente. Posso falar? Pode sim, bom dia. Bom dia. Meu sentimento de hoje é cansaço pela semana, né? Das voltas das aulas da greve, por conta da greve. E aí eu peguei essa virose, mas vamos que vamos. Estou muito animada para hoje. Bom, eu recebo também a palavra de Vitória e o meu sentimento hoje é de alegria, alegria por estar aqui também à frente do grupo, facilitando o andamento do círculo. E eu agradeço a todos vocês por mesmo as adversidades estarem aqui hoje com a gente ao longo dessa manhã para que a gente possa estar trazendo essas reflexões que provavelmente possam nos ajudar mutualmente, certo? Para a nossa atividade, a aplicação da nossa primeira atividade, eu gostaria de pedir a vocês, se vocês já estiverem com a folha de ofício,
ou qualquer uma outra folha, onde vocês possam estar desenhando uma figura de um avião. Não precisa ser nada tão complexo, pode ser um esboço de um avião, só para que a gente consiga fazer essa representação, certo? E enquanto vocês desenham, eu peço também que na ponta do avião, onde ele está se direcionando, vocês coloquem um nome de uma cidade ou de um país onde vocês têm muita vontade de conhecer. Aquela viagem bastante aguardada que vocês planejam ou estão planejando, podem colocar esse nome à frente do avião. Na ponta posterior, vocês podem estar escrevendo o nome da cidade onde vocês estão atualmente, certo? Eu vou dar uns 5 minutinhos para que vocês possam estar fazendo essa dinâmica com a gente para que a gente dê continuidade. Tendo o nosso avião com o nosso roteiro, né, de uma cidade para outra, ou de um lugar para outro, eu vou pedir também que vocês escrevam ao redor do avião, como se fossem nuvens, o nome de 5 pessoas que vocês gostariam de estar com vocês nessa viagem. Porém, um desses 5 nomes precisa ser o seu, certo? Pronto. Então, se todo mundo já finalizando o nosso esboço do avião, eu gostaria que vocês agora imaginassem estar nesse avião, viajando de onde vocês estão para essa viagem tão aguardada, tão esperada, com essas pessoas tão especiais. Mas como na vida nem sempre tudo é tão bom assim, imaginemos que ao longo dessa viagem uma grande turbulência nos sobreveio. E essa grande turbulência fez com que as máscaras de oxigênio fossem acionadas. E aí, sem precisar falar para a gente, caso vocês não se sintam tão à vontade, eu gostaria de pedir a vocês que vocês sublinhassem, se vocês estão com papel e caneta, ou então que imaginasse, pelo menos, um único nome, o qual vocês dariam prioridade para colocar essa máscara de oxigênio. Imaginando que todas essas pessoas estão à sua volta, bem próximos, e você teria que escolher essa única pessoa para colocar a máscara de oxigênio primeiro. Vocês conseguem pensar sobre isso e fazer essa escolha? Não precisa ser algo demorado, pode ser a primeira pessoa que vem à sua mente, aquele primeiro pensamento. É justamente isso que a gente está buscando aqui. Então, vou dar mais um tempinho para vocês estarem escolhendo essa pessoa que vocês colocariam a máscara, certo? Podem se sentir à vontade, podem se emocionar mesmo, a intenção é essa. E aí, quando forem concluindo, começando com a professora Ana Paula, eu vou pedir para que pelo menos expresse para a gente como foi ter que escolher essa pessoa, qual o sentimento que sobrevém para cada um de nós e como foi essa sensação, né, de estar ali em uma viagem tão boa, com pessoas maravilhosas que a gente quer estar junto e ter que escolher alguém em um momento assim de talvez desespero, de ansiedade, no meio de tantas pessoas que a gente se importa escolher uma. Por favor, professora Ana Paula, se já tiver Recebendo a escolhido. palavra de ti, eu digo que essa situação do avião para mim veio com uma certa tranquilidade, porque eu já estive numa situação dessas, né? Num voo, há muito tempo atrás, eu estava grávida do meu segundo filho, um voo que pousou no aeroporto de Ilhéus e a gente ficou metade do avião na areia, metade do avião na pista. E a gente teve que pular do avião, né, da porta do avião para a areia, perto da praia, né? E com o risco ali na estrada de um carro vir e bater no fundo, né, na, no, bater no avião. Então, eu passei por isso já, mas não estava com essas pessoas. Então, para mim, eu penso com muita racionalidade. Para a gente poder salvar os outros, a gente tem que primeiro se salvar. Então, eu colocaria a máscara em mim para poder salvar as pessoas que eu amo. E faria isso com muita rapidez, porque a gente precisa salvar o outro, né? E se a gente não se salvar, a gente não salva o outro. Para a gente ter empatia pelo outro, a gente precisa ter empatia para a gente mesmo. Para a gente poder amar o outro, a gente precisa amar a gente, precisa ter racionalidade. E a gente vê o que é que vai fazer. Porque a,
Eu com a máscara, eu consigo colocar a máscara em Paulo, consigo botar a máscara em Zi, consigo botar a máscara, né, em todos. Agora, se eu não tiver com a máscara, eu não consigo salvar ninguém. E ainda posso tentar salvar outras pessoas que estiverem ao meu lado. Então, eh, eu hoje penso de uma forma bem irracional. Não sei se estivesse de novo no avião na mesma situação, como seria, mas eu faria dessa forma. E assim eu passo a palavra, para eu Antônio. gente, para Antônio. E, gente, quem puder se expressar apenas pelo chat, vocês já podem estar aí escrevendo para adiantar também o nosso tempo. Antônio coloca aqui também que ele recebe a palavra de Ana Paula, apesar da dificuldade, visto que as demais pessoas são da família. E aí ele passa a palavra também para a Marisa. Ele escolheu o Vicente para colocar a máscara primeiro. Oi, gente, me escuta? Sim, Eu fiquei totalmente angustiada com essa pergunta. E senti culpa cada vez que eu pensava numa pessoa e nas outras. Não, não foi fácil. Quando você fez a questão, eu escrevi eita no chat e não encaminhei, né? Mas assim, tipo, que pergunta é essa? Eu pensei em colocar máscara em mim também, mas eu não sei se colocaria, né? Eu me vi angustiada, perdida, com medo. Acho que eu tinha matado 5 pessoas nessa história, só com medo de decidir. É, continuo assim, ainda muito pensativa sobre em, em quem realmente eu colocaria. Eu estaria nessa viagem com os meus pais e os meus filhos. E aí a questão da idade pega para todo mundo, né? E quando a gente tem 2 filhos, escolher um para colocar a máscara é um negócio muito delicado, muito sensível. Parece que a escolha tira as nossas máscaras. E algumas eu não sei se eu estou preparada para tirar, né? Então, eu não consigo responder a pergunta, apesar da racionalidade, apesar de toda a coerência que eu poderia apresentar, emocionalmente eu não me sinto preparada para isso. Marisa, antes de você passar a palavra, e não querendo te pressionar, mas talvez já fazendo, pelo menos veio um nome na mente. Logo quando você viu a pergunta, surgiu um nome, mesmo que você não precise falar sobre ele nem nada, mas veio um nome na sua mente logo quando você ouviu, sem pensar muito, Veio. sempre vem. A verdade é justamente essa a ideia da dinâmica. Sim, senhor. Passa a palavra para Rejane. A bomba, né? A bomba, né? Exatamente. Engraçado. Eu já tinha feito essa dinâmica, acho que umas 2 vezes em alguns espaços em que eu estive, né? E todas as vezes é muito difícil. É muito difícil, não é desafiador, não é difícil mesmo, chega, dói no coração, dói. Porque assim, e nesse momento em que eu fui fazer, eu vou tentar ficar calma, né? Porque hoje eu estou bem sensível. Eu me lembrei da situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, das mães e pais e avós e avós que tiveram que fazer escolhas em situações bem trágicas, né? E aí os relatos dos que sobreviveram, de que quando a casa estava inundando, teve que colocar os filhos, né, salvar. Teve a situação também foi antes disso, né, de um rapaz que estava com a sua esposa grávida, e o filho ele pegou a geladeira e colocou ela grávida, né, dentro da geladeira, e ele ficou lá, assim, né, se eu conseguir me salvar, ok, se eu não conseguir, ok também. E aí eu lembro que na primeira vez que eu fiz isso, você falou, porque é o que se fala quando a gente entra no avião. Se aconteceu a turbulência, a primeira pessoa que você tem que salvar é você mesmo, né? Colocar em você para depois você dar apoio ao outro. Ser racional nessas horas é muito complexo. E assim, eu vivenciei uma experiência, estava sozinha, é, chegando aqui em Salvador, no aeroporto, o avião desceu, parou, pousou e subiu de novo.
E aí tinha um casal com 2 filhos na frente, tinha uma senhora do meu lado, e o pessoal começou a entrar em desespero. A gente vai morrer, a gente vai morrer. E o engraçado é que o casal, eles não falavam desesperados, eles brincavam com as crianças, né? Eu percebi a mãe pegando aquele cardzinho que fica na frente, né? Pra gente ler o que é que faz se cair na água, porque a gente ficou sobrevoando a parte da água. E aí, nessa hora, por incrível que pareça, eu não consegui entrar em desespero, mas me deu uma aflição interna, assim, no sentido assim, poxa, eu não vou conseguir ver ninguém da minha família, ninguém. O piloto não falava absolutamente nada, a gente ficou assim, segundo ele, foram 10 minutos, mas que para mim parece que foi uma eternidade. Para mim parece que eu fiquei lá uma vida inteira, e aquele avião não descia nunca. É, E aí eu fiquei pensando, para quem que eu mando mensagem? Para quem que eu vou me despedir? Eu ligo o celular, a única coisa que ele falou foi não liguem os aparelhos eletrônicos, mas o pessoal começou a ligar, eu vi o pessoal mandando áudio, eu te amo, se acontecer uma coisa comigo, o avião desceu, depois subiu de novo. E aí aquela situação de angústia. Então, assim, por mais que exista essa recomendação para em situações de emergência, e no dia a dia também, né? A gente, no meu caso, né? Não vou falar pelo outro, a gente tem que falar na primeira pessoa. Eu me vejo ainda muito desafiada. Então, eu coloquei meu marido, meus 2 filhos e minha mãe. Pelo amor de Deus, Roger. Quem eu, quem eu vou escolher? Eu acho que vai morrer todo mundo junto ou vai sobreviver todo mundo junto, sabe? Eu não consegui fazer uma escolha consciente nessa hora. Né? Eu saí marcando todo mundo. Então, assim, eu olhei, tirei uma foto e falei assim, então, todo mundo tem que se salvar, mas assim, não por egoísmo, mas por uma situação de desespero, como o Mari falou, entendeu? Porque hoje eles são pessoas muito importantes na minha vida, então não estar com eles seria muito difícil para mim. Então, eu me salvar para ajudá-los. Aí vamos supor que acho que o mais lógico talvez seria colocar no meu marido, que ele é mais, né, menos reativo, menos coisa do que eu, mas vai depender muito do momento. Se eu estivesse mais plena, eu, né, tentaria colocar em mim, ao mesmo tempo já ir puxando para todo. Eu fiquei imaginando assim a cena desesperadora, né? Ou jogar no meu marido e falar, pega dos meninos, joga na minha mãe. Ou seja, não foi um salvamento muito tranquilo, não. Foi um caos que eu vivenciei agora, que eu vou ter que levar para terapia, porque não é uma tarefa muito fácil, porque assim, eu sei o quanto eu me amo. Eu sei o quanto eu sou importante para mim mesma. Hoje eu tenho muita clareza com relação a isso. Eu sei o quanto eu preciso me salvar das coisas. Mas, ao mesmo tempo, a minha família, sabe, tem esse mesmo peso para mim. Eles também têm que estar bem, eles precisam também estar tranquilo. Né, eu tô me segurando aqui para manter as emoções aqui dentro. Mas é isso. Então, eu vou passar a palavra para a Renan e vou mandar a conta da minha terapeuta para você. Renan traz aqui no chat, ele recebe a palavra de Rejane, e o avião ele desenhou partindo de Salvador, indo em direção a Berlim, acompanhado de mais 3 amigos, Nicolas, Bárbara e Kaique, e minha irmã Verônica. Não sendo egoísta, ele tentou de algum modo se priorizar, não por... Bom dia, gente. Posso falar? Bom dia. Pode sim, Vitória. Então, quando ele começou a falar, eu já pensei, tem alguma coisinha aí. Então, eu não coloquei o nome de todos os meus familiares, eu coloquei o nome de alguns amigos, mas eu acabei colocando o nome da minha mãe, né? Então, assim, eu salvei a minha mãe. E assim, eu sei que a gente tem que pensar em momentos com racionalidade, só que tem certas situações que eu não sei se eu conseguiria, sendo sincera. Então, eu acabei salvando a minha mãe. Ela foi precavida, você viu que ela já colocou nomes que talvez não seriam os primeiros que veio na cabeça dela, já para não se sentir tão pressionada, né, Vitória? Eu entendi. E recebendo a palavra, primeiro eu quero aliviar vocês, dizer que foi só uma turbulência. O avião não estava caindo, o avião não vai cair. Vocês vão chegar no seu destino final com as pessoas que vocês querem estar, tá certo? A viagem vai continuar tranquila e tudo vai ocorrer bem após a turbulência, como a vida sempre se refaz. E trazendo para mim, é um pouco suspeito de falar porque eu estou direcionando a dinâmica, então eu tive mais tempo para estar pensando e eu gostaria muito que a minha resposta fosse exatamente igual à da professora Ana Paula, porque é justamente
esse o sentido da cura. Existe, de fato, a recomendação para que a gente coloque em situações como essa a máscara primeiro na gente, para que a gente fique mais preparado para poder ajudar outras pessoas. Porque na ausência da máscara estar em mim, talvez eu não tenha nem tempo para ajudar o outro. Seja um filho pequeno, seja um pai, uma mãe mais velho, a gente não teria talvez esse tempo se a gente já não tivesse com a máscara. E eu gostaria muito que a minha resposta fosse exatamente igual a da professora Ana Paula, pensando de um modo bastante racional, mas eu sei que o meu lado emocional iria me levar, se eu estivesse hoje como apenas participante do círculo, que minha resposta seria diferente dessa. Acredito que o meu emocional me pegaria também e eu faria outras escolhas que não eu. E aí eu trago o nosso tema desse círculo, que é Eu sou a minha principal escolha. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o grau de prioridade que a gente se coloca ao longo da vida. Talvez a dinâmica não tenha sido, de fato, quem eu vou salvar ou quem eu quero salvar, mas sim em qual prioridade eu me coloco dentro de situações como essa, em que todos precisam de ajuda. Aí eu peço a vocês para redirecionar o foco para isso e não para um acidente onde precisa salvar outras pessoas, né? Mas dentro dessa lista, por isso que eu pedi a vocês para escreverem 5 nomes, incluindo o de vocês, porque a gente teria muitas opções de pessoas que a gente quer estar próximo, de que a gente ama e que a gente não quer perder. Mas dentre essas pessoas, onde eu me coloco nessa lista de prioridade? Muitas das vezes a gente se vê como o último lugar nessa lista de prioridade, e aí trazendo esse caso concreto da máscara de oxigênio, talvez a gente, nessa lista de prioridade, nos colocando lá no rodapézinho, a gente não tem oxigênio para chegar até a gente. E aí a gente às vezes fica no meio do caminho com o nosso emocional, no meio do caminho tentando salvar outras pessoas e deixando a gente mesmo de lado, ou à espera de que a nossa atenção um dia chegue lá. Esse é o real sentido que eu quero trazer com essa dinâmica. E a partir daí eu trago a nossa primeira pergunta, começando também, iniciando pela professora Ana Paula, e daí a sequência que a gente já está fazendo, de como você se sente, como você se sentiu ao enfrentar sua última experiência, onde precisou enfrentar conflitos entre razão e emoção, né? Em alguma situação onde te colocou dentro desse duo, dessa adversalidade entre emoções e razões. Qual é o sentimento? Como reagiu diante dessa situação? Aí eu peço que cada um de vocês se coloque. Podem deixar as emoções fluírem, a gente ainda tem bastante tempo. Sintam-se bastante à vontade para estar se expressando aqui conosco. Eu estou aqui, tentei sua palavra, e aqui A senhora confesso que eu estou tentando me lembrar de qual foi a última vez que eu precisei lidar com a questão da dualidade da razão e da emoção. E eu não estou conseguindo lembrar aqui. Geralmente eu sou muito racional nas coisas, salvos, até porque eu sou aquela pessoa que planeja muito tudo que vai acontecer, né? Então é muito difícil eu sair do racional até, porque isso é um exercício meu diário. Mas eu queria dizer a vocês todos que a minha resposta do avião foi muito pelo que eu já passei. Não é fácil você estar no avião. Eu estava grávida, a minha barriga já estava grandinha, e a gente pensar, né, em o que fazer, e eu ainda por cima aceitei, né? Eu estava sentada na, na segunda fileira e ainda tinham 2 crianças do meu lado, né? E os pais na mesma fileira, no outro lado com mais uma criança. Então, assim, para mim foi, talvez tenha sido uma situação que eu só pensava o seguinte: eu tô grávida, eu posso morrer, eu tenho que salvar a mim e salvar aos dois pequenininhos que estão aqui. Então, assim, foi uma situação bem difícil. Não é fácil para ninguém numa situação dessa, passar por uma situação dessa. Não é nada fácil. E
principalmente numa situação de desespero mesmo, porque quando as máscaras caíram, logo as máscaras caíram no momento em que eu já ouvi um estrondo muito grande. O microfone ficou mudo, professora. E ele derrubou a cerca, né? Naquela época tinha uma cerca. Então ele derrubou a cerca do aeroporto, passou da pista e a gente sentiu o baque, né? E ele se arrastando de uma maneira bem estranha, com muito barulho. Então, assim, é uma cena que eu nunca vou esquecer na minha vida. E uma situação, todos desesperados, completamente desesperados. E essas duas crianças do meu lado chorando, e eu só pensava, podia ser meu filho. Eu tenho que sair daqui. E eu botei a máscara e botei a máscara nas duas meninas. E elas grudaram em mim com tanta força, com tanta força. E isso para mim é uma coisa muito forte. Que uma delas rasgou meu vestido. Imagina. E assim, foi assim que a coisa aconteceu. Só que depois eu não conseguia sair do lugar, da cadeira, praticamente. Quando o avião parou, eu não conseguia sair da cadeira. Então, eu tento ser sempre racional. Não me recordo a última vez, mas acho que é bom a gente contar, até talvez eu contar para vocês que para mim essa decisão foi uma decisão também que eu fui pensada muito na minha situação, porque eu estava grávida, né? E ainda tinha duas crianças do meu lado, duas crianças que eu não conhecia, mas que podiam ser meus filhos, né? E eu passo a palavra para o Antônio, porque realmente eu não me recordo, pode ser que na próxima volta eu me lembre de uma situação para dizer o que é que foi mais, se eu agiria com razão ou com emoção. A palavra, Antônio. Antônio já também se expressou no chat, ele recebe a palavra da professora Ana Paula. E ele disse que é um sentimento de angústia quando tem que agir com a razão ou com o coração e a emoção. Normalmente, essa dúvida acontece muitas vezes em situações de urgência, saúde, e ele passa a palavra para a Marisa. Hoje, meu filho, que é isso? Bom, bora lá. Eu sinto que vou fazer a mesma coisa que eu já faço na vida. Quem passa por processo terapêutico acaba reconhecendo os seus mecanismos de defesa, né? Eu sou extremamente emocional, né? Eu sou movida por essa emoção. Mas eu tenho um mecanismo de defesa muito forte, que é a racionalização. Então, eu estou sempre muito confusa entre aquilo que é a minha emoção com aquilo que é um discurso muito organizado que eu preparo para justificar as minhas escolhas, né? Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de dizer sobre um conflito razão-emoção, porque eu uso a razão como mecanismo de defesa para encobrir e justificar as minhas escolhas pela emoção. E eu sou muito boa em me sabotar, inclusive, nesse sentido. A última vez foi recente. Eu entendo que eu fiz uma escolha racional, que foi uma escolha pelo menor dano e por proporcionar maior qualidade de vida e de tempo com a minha família. E arquei com um prejuízo financeiro por conta disso. Mas emocionalmente, eu estava com medo de mudar. Então, assim, a escolha aparentemente foi racional, mas eu sei que lá dentro tinha um medo de mudança que também falou forte. Tem uma pergunta mais leve para a próxima rodada? Passo a palavra para a professora Rejane. Eu recebo a palavra de Marisa. Eu até já comecei minha fala hoje dizendo que eu, né, estava um pouco angustiada e preocupada, e aí essa dualidade foi muito, muito recente, aconteceu ontem, né? Eu
assumir um novo cargo em um educacional, um lugar onde tem muitos conflitos, né? E aí ontem a gente teve um bem, assim, acirrado. Eu não vou poder detalhar muito, né, as questões, porque estamos gravando e para questão de sigilo, né? Mas, assim, é, foi muito forte e aí eu precisei buscar forças, né, para fazer a contenção, vamos dizer assim, no momento em que o conflito estava bem latente, né, ele estava bem crescente e muitas pessoas já estavam com seus emocionais, né, escolher ali em razão das circunstâncias, até pessoas que são extremamente razão. Eu já conheço essa equipe porque eu já estive lá antes, então algumas pessoas que são extremamente razão, ontem deixaram o emocional assim. Então, alguém tinha que ser, vamos dizer assim, o adulto ali, né? O racio, que nem, assim, modo de dizer que a gente fala com criança, né? Eu precisei, e foi difícil para mim, porque eu fiquei segurando aquela emoção. A gente conseguiu conter a situação, resolvemos a situação, acolhi todo mundo que tinha que ser acolhido e me segurando ali, né? Trabalhando o processo, porque eu também sou muita emoção, mas eu precisava separar a minha atividade enquanto profissional da minha atividade enquanto humana mesmo. Essa é a grande realidade. E aí, na hora do almoço, estávamos no refeitório, né, do espaço, e aí uma das pessoas que estavam mais debilitadas, né, porque tinha mais aproximação com a situação conflitiva, ela desabou mais uma vez, eu já tinha feito, assim, eu falei, se você fizer isso de novo, eu não vou aguentar. E foi o que aconteceu, todo mundo estava na mesa, de alguma forma, começou a chorar, né, e aí a gente falou, e foi bom, e aí no final elas ficaram assim, todo meio que envergonhadas e culpadas, e aí o bom da gente trabalhar com essas questões, conhecer algumas coisas que eu pude também, ao mesmo tempo, acolhê-las e me acolher, dizer assim, olha, gente, ser vulnerável não é ruim, sabe? A gente tem que ter razão, a gente tem que trabalhar com a razão, ser racional às vezes, né? Não deixar a emoção vir, mas tudo bem depois você acolher aquilo tudo, aquele turbilhão de situações que aconteceu, porque eu ia fazer isso em casa. Se eu não tivesse chorado no refeitório, com certeza eu ia chorar quando eu chegasse em casa, porque eu precisaria mostrar esse ponto de vulnerabilidade, porque foi algo assim muito forte mesmo, né? Que aconteceu. Então, e mexeu com muita gente, né? Lá no espaço. E aí eu precisei me recompor, vamos dizer assim, depois do almoço, para voltar para minha sala e atender a outras pessoas que foram afetadas, né? Eu, juntamente com a psicóloga da casa. E a gente foi pensando agora nas estratégias para a gente fazer as intervenções maiores, para que isso não fique reverberando muito, né, no espaço. Aí veja o quanto a gente tem que pensar, estruturar diante. Então, essa dualidade, Roger, é muito presente na minha vida, emoção e razão, emoção e razão. E eu tento equilibrar as duas. Então, hoje eu não me culpo mais, sabe? Quando a minha emoção, ela prevalece diante de uma circunstância. Assim como eu não me culpo mais quando a razão prevalece diante de uma circunstância. O que eu tento hoje é entender quais necessidades minhas, né, estão ou não sendo atendidas, ou como eu posso apoiar aquelas pessoas que estão ali diante de mim. E aí, diante da minha vivência, né, com conflitos, com mudanças de comportamento, né, com a compreensão do que o ser humano ele é muito complexo, que eu sou um ser humano complexo, né, desde a minha formação biológica. Eu falo para meus filhos, meu filho quando ele fala, mãe, tá tudo muito complexo, aí eu pego, né, um bonequinho do corpo humano que ele tem aqui, mostro a parte interna e falo, filho, olha como nós somos por dentro. Olha como esses órgãos são todos difformes, um é pequeno, outro é grande, mas cada um tem sua função. Olha como as coisas parecem que são, ao mesmo tempo, bagunçadas, são lindas, né? Porque a estrutura interna da gente é meio estranha, não é nem bagunçada, é estranha, mas é lindo também. Coração, pulmão, não sei o quê. Então é sobre isso. Se a gente já é biologicamente, né, nós temos essa estrutura meio confusa, imagina a vida. E a gente tem que fazer igual os órgãos, né? Funcionar buscar que cada um esteja funcionando de forma adequada para suprir a necessidade do corpo e da vida. Eu acho que eu fui bem filosófica agora, né? Até eu me. Mas é isso, né? É o mal de quem estuda filosofia. A gente começa né? A pensar muitas coisas, muitas questões e a viver isso também. Mas é isso. Ontem eu passei muito sobre essa dualidade e foi uma mistura. Eu percebi que eu consegui manter, mas a razão, né, em razão da minha profissão, e é sobre isso. Eu tentei me desconectar do meu lado humano
e virei ali meio que um robozinho, vamos, 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 resolve aqui, puxa uma de lá, puxa de cá, e vamos, isso aqui, né, separa tudo. Acolhe quem tá chorando, senta quem tá gritando, e aquela coisa toda. E aí depois eu também me conectei com o meu lado de vulnerabilidade e ainda estou no processo. Essa é a grande verdade, né? Ainda estou aí dentro dessa. Vou voltar para lá mais tarde e vou pensar como eu vou trabalhar hoje, se é a emoção ou se é a razão, né? Nessas questões. Olha, você vai receber minha conta, viu, seu Roger? Vou passar para Renan. Renan traz aqui no chat também que ele recebe a palavra de Regiane. E ele diz que é uma pessoa muito crítica, detalhista e metódica. Não apenas o que toca aos outros, mas relacionado a ele mesmo também. Ele não consegue apenas sentir a emoção e se entendê-la. Então, busca a razão dentro das próprias emoções, por mais complexa que seja, mesmo que nem sempre ele consiga achar a resposta que quer diante do ocorrido. Sempre quando ele sente algo, uma emoção, ele busca entender aquilo dentro dele, de onde aquela emoção veio, onde aquela emoção acessou ele, como está processando isso, e é uma constância onde ele vê implicado nessa dualidade, mas ele prefere ter a razão e passa a palavra para a Vitória. Gente, então, em situação de adversidade, eu sou uma pessoa muito suspeita a falar, porque eu sou muito ansiosa e às vezes eu não consigo lidar realmente com a situação. Então, eu fujo, eu não fico na situação de adversidade. A grande verdade é essa. Em todas as situações que eu já passei, eu me vejo me pegando fazendo isso, me distanciando da situação. A verdade é essa. Eu me vejo bastante nisso também, Vitória. Eu sou uma pessoa que geralmente fujo dos conflitos, das intrigas, eu tento me abster pelo emocional, porque eu me vejo como uma pessoa bastante dualista nesse aspecto, porque ao mesmo tempo que eu sou muito racional, eu também me vejo como muito emocional. E aí eu pego um pouco do que a professora Regiane traz, de que a gente precisa, na verdade, encontrar esse equilíbrio, porque todos nós temos esses dois lados. E assim, comigo, eu talvez por eu ser canceriano, talvez, mas eu trago em mim uma profundidade naquilo que eu estou vivendo no momento, naquilo que eu estou sentindo, e talvez aquilo se torne maior do que o que realmente é. Dentro de mim, as minhas avaliações internas, as minhas reflexões sempre são muito mais afloradas. E a minha parte racional no dia a dia, ela é bastante racional. Eu consigo manter a minha racionalidade bastante eficaz, como, por exemplo, é, vontades que eu tenho de, por exemplo, fazer uma viagem, comprar roupas, gastar dinheiro de alguma forma, e aí eu pensar em cada passo que eu vou dar e o que isso vai me trazer de consequência. Então, eu sempre planejo muito as minhas ações, eu gosto de prever as consequências de tudo que eu faço, eu me considero muito racional nisso no meu dia a dia. Porém, quando eu não consigo fugir dessas adversidades, desses conflitos e alguma situação dessa me pega, eu me vejo completamente emocional. E é muito difícil lidar com esse lado, porque muitas das vezes a gente não sabe o que é certo ou errado. A gente não tem esse manual de instrução. E aí acaba agindo, de fato, pela emoção, e é o que a professora Regiane também tentou ali não fazer, porque talvez se a gente for dar ênfase à nossa emoção, a gente não sabe, de fato, como agir e como vai ser ao agir dessa forma emocional. E aí é um lado que eu tento, muitas das vezes, suprimir justamente por essa incerteza de o que é que vai vir depois daí. Mas nos momentos em que eu realmente me emociono, eu não consigo ter controle sobre essas emoções. E aí eu prefiro, de fato, não tomar nenhuma decisão, não realizar nenhuma ação justamente por medo disso, do porvir. Mas o meu lado emocional, ele é bastante forte quando ele chega. E eu passei por uma situação também recente, assim como vocês, esse momento também me pega bastante. E eu precisei me desvincular de uma pessoa, recentemente também, e a minha emoção e a razão ficaram em grande conflito.
porque racionalmente eu sabia que eu precisava desse afastamento, que não, já não me fazia bem, e eu precisava agora pensar em mim, focar em mim, me refazer, mas a emoção queria estar lá. A emoção queria estar junto, a emoção sentia falta, e isso, inclusive, me causava ainda mais conflitos internos emocionais, porque eu ficava pensando, poxa, até a minha própria emoção me trai, porque eu devia estar pensando no meu bem-estar, mas a minha emoção me leva a pensar também não só em mim, mas numa outra pessoa que talvez me fez um mal, e o quanto eu ainda penso e reflito sobre essas situações, e é um conflito, de fato, bastante pesado para a gente lidar. Às vezes eu chego a pensar que seria muito mais fácil se a vida viesse com esse manual de instruções, para que a gente soubesse o que fazer muitas das vezes, porque a gente se torna adulto e acha que já sabemos lidar com a vida, mas aí cada problema que vem a gente vê que a gente não sabe lidar com a vida e que a gente precisa estar assim, o tempo todo se refazendo e trabalhando esse lado emocional e racional. Então, eu compartilho também com vocês dessas emoções e razões que a gente traz aqui hoje. E como segunda pergunta, para dar sequência, eu trago como é que a gente avalia a atenção que a gente oferta a si próprio em relação aos cuidados que a gente emana para o outro. Né? Qual é a sua percepção do cuidado que você tem sobre si mesmo comparado ao cuidado que você emite para o outro? Né? Como você avalia? Existe um equilíbrio ou não? Professora Ana Paula, por favor, sinta-se à vontade de se expressar. Eu acho que e primeiro eu queria dizer que depois eu fiquei pensando na situação e eu passei por uma situação realmente. E não foi tão. E eu realmente, meu sentimento foi muito de angústia na hora. Mas eu ainda consegui ser racional e me segurei, até para que a coisa, o caldo não entornasse mais, né? Eu acho que hoje eu estou meio lerda, meio devagar, né? E assim, eu acho que estou precisando pensar mais, né? Nas coisas que estão acontecendo, né? E hoje eu estou meio reflexiva, digamos assim, né? Então a gente precisa ter tranquilidade para poder trazer, né? E eu ainda tenho uma outra coisa. A dinâmica do avião mexeu muito comigo, é uma coisa que ainda mexe muito comigo. Então eu vou passar sem me manifestar ainda, que ainda estou meio pensando nisso tudo. E palavra com o Antônio. Antônio traz no chat que ele recebe a palavra da professora Ana Paula e os cuidados é recíproco. Ele busca ser racional, busca oferecer o amor e cuidado com o outro da mesma forma que ele se cuida e se valoriza. E assim ele passa a palavra para a Marisa. Eu sinto que existe uma reciprocidade, sabe? O que eu penso é que tem uma intensidade que demanda muito cuidado, cuidado contínuo, em, né? As emoções, elas são muito intensas e eu fico desdobrando sobre possíveis significados, sentidos, repetições, né? Entendo que isso é muito na minha relação comigo. Eu tenho um bom relacionamento com as pessoas e, na medida do possível, acho que as trocas são boas. Mas a minha relação comigo, eu estou sempre buscando fantasminha a mais. Passa a palavra para a professora. Então, eu estou nessa fase de cuidar de mim. Eu tenho 2 filhos pequenos, né? Um de 9 e uma de 3 anos. Então, eu passei boa parte, e ainda passo, né, do tempo, cuidando muito mais deles do que de mim, fora as outras coisas que eu faço, os meus alunos, meus amigos, as empresas, né, os espaços. Então, assim, eu me percebo muito no cuidado com o outro, e às vezes eu negligencio o cuidado com relação a mim. E eu sei disso, acho que essa parte mais dolorosa é porque é consciente, sabe? Eu sei que eu estou fazendo isso e eu sei que eu preciso pensar de forma diferente, né? E até porque é uma bandeira que eu sustento. Para você cuidar dos outros, você precisa cuidar de você também.
E aí eu tô nesse processo. Então, assim, uma coisa que me acolhe é porque eu estou sempre buscando estar no processo de autoconhecimento, né? E aí, atrelada a esse autoconhecimento, quais são as ações que eu posso fazer para eu cuidar de mim? Então, algumas coisas que eu deixei de fazer, eu estou retomando. Questões de saúde também, que eu estava um pouco afastada, estou retomando. Já fui para médico, estou tomando, né, as medicações. Estou fazendo tudo assim, aos pouquinhos. Assim, eu estou um exemplo a ser seguido. Ainda não sou um exemplo a ser seguido no que tange assim. Acho que ninguém nunca vai conseguir ser, né, 100% cuidadoso com você mesmo, né? Acho que é muito difícil, principalmente eu que tenho. Eu já entendi também a respeito disso, que eu tenho um perfil do servir, né? Então, às vezes é muito mais fácil para as pessoas, porque eu não acho que é um ato de egoísmo, isso é uma coisa que para mim é muito tranquila, sabe? Mas tem pessoas que têm perfis diferentes, distintos. E aí, nesses perfis distintos, alguém é mais do serviço, né? Outro é mais do centralizador, né? Gosta de fazer as coisas para você, com você. Então, assim, né? É mais dependente, né, mais independente também. Então, esses perfis, né, com relação aos comportamentos das pessoas me fez entender, até para eu sofrer menos quando eu não consegui cuidar tanto, porque cuidar dos outros também me dá prazer. É uma parte de mim que cuida de mim. Olha que coisa estranha. Cuidar dos outros é uma parte de mim que cuida de mim. Não sei se faz sentido para vocês, tá? E aí, que é uma coisa também que eu trabalhei na terapia, e minha terapeuta falou, Regine, você tem dentro de você o ato do servir como algo muito forte. Você não pode deixar que isso sobreponha as suas necessidades, né? Fazer pelos outros só porque você precisa servir todo mundo, não. Porque, então, é essa medida aí que eu ainda estou tentando buscar um equilíbrio, sabe? Mas aí, quando eu faço e que eu vejo que os resultados para aquelas pessoas foi favorável, foi tranquilo, que não me afetou, não me machucou, eu me vejo cuidada. Agora, quando eu sirvo alguém, e aí no processo do servir eu percebo que eu fui enganada, sabe? Que eu fui usada, porque hoje eu já consigo ter essa clareza, que eu estou sendo, eu ainda continuo servindo, que eu acho que é o pior para mim, que aí eu continuo ainda servindo, e aí eu vou ferindo. Aí eu não estou cuidando de mim, porque eu continuo fazendo algo que eu sei que é próprio meu, mas as pessoas que estão se usufruindo, vamos dizer, dessa algo que é forte meu, estão se aproveitando. E eu tenho consciência disso e não consigo dar um limite, né? Porque para mim é mais forte. Então, eu estou nesse processo hoje de aprendendo a dizer não, e deixando as pessoas lidarem com as suas questões também, por não dizer não. Tentando identificar como eu vou deixar de servir aquelas pessoas que estão me ferindo dentro do processo do servir, né? E isso tudo leva um tempo, né, da gente evoluir, da gente se compreender enquanto ser humano. Mas eu tenho estudado muito meus pontos de vulnerabilidade também, para me ajudar nessas questões, né? E me fortalecer e cuidar de mim. Eu mereço, sabe? Eu mereço cuidar de mim. Até para que eu seja melhor para servir aquelas pessoas que estão do meu lado, né? Porque quando eu também não estou bem servida, eu me sinto triste, né? Eu fico desmotivada, e aí eu preciso fazer todo um movimento para deixar aquilo de lado e tentar me centralizar em outras coisas. E isso é um gasto de energia muito grande, que eu preciso cuidar para não adoecer, sabe? Aí eu agradeço, vamos dizer assim, a Deus, porque eu tenho uma fé muito grande, e é uma questão minha, né, espiritual e religiosa, então me apego muito nisso. Eu tenho uma família que me acolhe, eu tenho muitos amigos que cuidam de mim, eu tenho meus alunos também que, graças a Deus, me apoiam, eu tenho amigos, colegas de profissão também, então isso vai nos ajudando. Então hoje eu tenho muita gente que cuida de mim também, né? E quem cuida, aí para finalizar minha fala, quem normalmente serve e cuida tem dificuldade de ser cuidado, né? A gente tem muita dificuldade de aceitar ser cuidado. E então hoje eu estou num momento da minha vida que eu quero ser paparicada. E eu tenho comentado isso na minha casa. Eu digo, eu quero ser paparicada, eu quero ser servida, eu quero estar no quarto e do nada alguém chega com um copo d'água para mim. Eu estou sentindo isso e eu gostaria que vocês fizessem para mim. Não é só eu fazer. Aí
tem funcionado. Então, aqui em casa está funcionando bem, né? Eu tenho recebido mais aconchego, eu tenho recebido mais carinho, eu tenho recebido mais bombom. Então, assim, é legal também, né? A gente se colocar nesse lugar. É isso. Eu passo a palavra para Renan. Antes de seguir a palavra para a Renan, eu preciso dizer que eu compartilho muito com o que a professora traz e entendo muito essa sua frase, porque para mim também fazer bem ao outro me faz bem. Eu me sinto bem ao fazer o bem para o outro. É uma questão muito íntima, porém que também é problemática. Justamente porque, mesmo que a gente não faça com a intenção de receber algo em troca, mas a reciprocidade acaba sendo a necessidade. Não de que a pessoa faça algo para a gente, mas que haja o retorno do cuidado também. Isso também é muito interessante. Porque senão a gente vai lidar justamente com essa situação de estar se entregando ao máximo por alguém que não lhe dá nenhum tipo de retorno e você se vê numa situação de ser, de estar entregando, disponibilizando sua energia para algo que não dá fruto nenhum. E que talvez, aí uma reflexão, o ajudar essa pessoa seja justamente não fazer mais nada por ela. É deixar ela com a ausência desse cuidado que a gente emite, para que isso faça com que ela reflita e a partir disso mude. Porque se a gente continua fazendo, essa pessoa vai simplesmente se acostumar com nos ter sempre ali para servi-la e não vai ter a necessidade da mudança. Então, às vezes, talvez a ausência, a falta, seja a melhor ajuda que a gente possa dar nesses momentos. E é o que eu estou tentando também seguir. E é uma situação bastante difícil, porque a gente traz todos esses embates de emoção e racionalidade, e quando a gente fala sobre racionalidade, acaba sendo muito mais fácil, porque mesmo que tenhamos visões e vivências diferentes, um argumento bem fundamentado, ele acaba repercutindo também em outras pessoas, e a gente consegue manter um equilíbrio ali racional. Mas quando vai para o campo da emoção, é muito mais complexo, é muito mais difícil, porque cada um vai desenvolver ali talvez uma emoção. Algumas pessoas mais emocionadas vai trazer para si o desejo de todo o cuidado, outras vai ter o desejo de cuidar mais do que cuidar de si. E aí a gente não fala só de questões de ego, né, de ser egocêntrico, porque muitas das vezes não é sobre isso, é sobre o quão bem nos faz estar sendo servil, de certa forma, para as pessoas, de causar um bem, um bom impacto e que é um pouco também de necessidade de aceitação, de agradar as pessoas, e que em um certo nível é bom, é interessante, mas que às vezes a gente talvez, por falta de uma terapia, a gente extrapole e acabe entregando o nosso melhor para onde não tem espaço. E aí vem a complexidade e a dificuldade de encarar as nossas próprias emoções, de onde, até onde eu posso ir e quem de fato sou eu, né? O que é que onde eu enxergo que eu posso continuar e onde eu devo parar. E aí a gente precisa fazer trazer essas questões para a gente o tempo todo. E é bastante difícil. Seguindo aqui com a fala de Renan, ele recebe a palavra da professora Regiane. E, em primeiro lugar, ele disse que às vezes ele nem sabe se tem condições de cuidar dele mesmo, totalmente. Mas, mesmo assim, cuida do próximo. Porém, ele segue nesse processo de reconhecimento do autocuidado. E ele passa a palavra para a Vitória. Gente, então, é, eu achei uma coisa interessante no textinho de Renan, porque ele fala, tipo, eu, mas mesmo assim, cuido do próximo, eu vejo muito isso. Uma das coisas que eu vejo muito praticando, depois que eu entrei, desculpa, gente, no observatório, é a questão de estar levando adiante a comunicação não violenta, né? Hoje em dia eu me vejo fazendo isso com situações muito simples. Mês passado eu passei por uma situação de convivência mesmo um pouco difícil e uma colega minha acabou se desentendendo com a situação e aí eu pensei, poxa, eu estou muito estressada, eu poderia conversar com ela agora, poderia gerar um estresse ainda maior, não vou fazer isso, vou esperar o tempo que eu preciso, né,
para desestressar ela também. E vou conversar com ela depois, porque aí a gente pode ter uma conversa mais, como é que eu posso dizer, aprimorosa, né? E foi justamente isso que a gente fez. Eu chamei ela depois para conversar, depois de um tempo. A gente teve uma conversa bem melhor do que poderia a gente ter tido no dia da conclusão. E foi, assim, muito bom. Então, hoje em dia, eu me vejo cuidando também muito de mim e cuidando também do próximo, tipo, da amizade que eu também quero manter. Eu me vejo muito fazendo isso. E, assim, como eu disse antes, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu não consigo ficar na situação. Então, eu acho que são meio que saídas que eu vou aprendendo a tomar, né? Que estão me dando muito resultado e eu estou gostando bastante. Que bom, Vitória. Espero que seja uma jornada contínua, né, desse autocuidado, autoconhecimento. E aí eu recebo a palavra também, e dando continuidade ao que eu já vinha falando, eu sou uma pessoa que desde muito novo eu fui estimulado a cuidar de outras pessoas. Eu acho que através até mesmo da minha personalidade, da minha vivência, mas como a professora Regiane também, eu não sei ser cuidado. Eu não consigo me colocar nesse lugar. É muito difícil porque eu sempre imagino que eu estou jogando um peso para outra pessoa. Para mim é mais fácil receber esse peso de outras pessoas e sair cuidando das pessoas do que permitir que cuidem de mim. Mas isso muitas das vezes esgota o nosso emocional, o nosso físico. E eu me vejo não em primeiro lugar na minha lista de prioridades de pessoas que eu preciso cuidar. Muitas das vezes eu coloco outras pessoas à frente de mim, e é justamente a intenção da gente discutir hoje nesse círculo essa lista de prioridades, porque emocionalmente e racionalmente nós deveríamos estar em primeiro lugar, porque a gente não pode simplesmente ficar esperando do outro esse cuidado, né? Se a gente não cuida da gente mesmo, quem vai cuidar? E aí quem tem as suas crenças, talvez a gente emane esse pensamento para um outro ser, um ser sobrenatural, mas que no fim das contas precisa haver essa iniciativa da gente, né? A nossa própria iniciativa desse autocuidado. Isso é importantíssimo. E eu me pego muito nessa situação justamente por isso. Muitas das vezes, ao aceitar realizar um favor para alguém, a fazer algo para alguém, muitas das vezes eu não penso no que aquilo vai impactar em mim, né? O desgaste que eu vou ter naquilo, e eu estou sempre muito pronto para estar solícito às situações que me vêm, mas eu não consigo de mim pedir nada a ninguém, porque para mim é algo que eu mesmo tenho que resolver, eu mesmo tenho que lidar. Então há uma dificuldade aí e há um desequilíbrio nessa lista de prioridade, que é algo que eu também já venho refletindo e preciso colocar em prática, de me jogar para posições mais à frente nessa lista. E seguindo o exemplo que eu dei na primeira pergunta, é, eu me vejo como uma grande dificuldade me colocar nesse primeiro lugar, refletindo sobre o meu passado. Eu acredito que eu fiz isso essa única vez, que eu precisei de fato parar e pensar em mim, não no que eu queria, no que eu gostava, mas pensar em mim, em cuidar de mim, o que vai ser melhor para mim. E foi uma decisão muito difícil, onde a cada dia eu pensava em voltar atrás e buscar uma outra situação que não essa, mas é algo que a gente vai colocando um grãozinho a cada dia. E até hoje eu tento me manter firme nessa decisão de estar pensando em mim. É importantíssimo. E eu vejo os efeitos que isso vai causando, mesmo que de forma paulatina, mas vai causando um efeito de autoconhecimento, um efeito de gratidão, inclusive, por estar cuidando de mim, por saber o que é melhor para mim racionalmente e tentar vencer as emoções que me levam a tomar escolhas que não me priorizem. Mesmo que difícil, pois é difícil, mas é necessário muitas das vezes. E a gente precisa também nos colocar nesse lugar, né, de cuidar da gente, de pensar na gente. Como já foi dito, não de forma egoísta, porque talvez a gente não esteja falando sobre egoísmo, mas sim de autocuidado, de autopreservação, que é extremamente necessário. E aí, para a gente aliviar um pouco, estamos chegando já no nosso momento de check-out. Não sei se a professora vai
desejar contribuir com mais algo a partir do tempo também, mas chegando nesse momento de check-out, dependendo do local onde vocês estão, eu gostaria que vocês também colocassem no chat ou falassem a partir do microfone. Com qual sentimento vocês finalizam esse encontro de hoje? Qual sentimento vocês conseguem sentir a partir das reflexões que aqui foram feitas? E aí eu peço à professora Ana Paula, se tiver com a disponibilização e a emoção para falar sobre, por favor, sinta-se à vontade. Eu acho que eu saio daqui muito reflexiva. Até porque, para mim, foi um momento de muita reflexão. Eu estou exatamente nesse momento, né, de tentar cuidar de mim. E decidindo fazer várias coisas, né, que eu sempre adiava. E foi muito bom. Então, para mim, eu acho que eu saio daqui reflexiva, mas com a certeza de que eu estou no caminho certo. A palavra, Antônio. Antônio recebe a palavra da professora Ana Paula e ele diz que o sentimento é de solidariedade com todos. E passa a palavra para a Marisa. Bom, eu saio daqui feliz, porque eu vejo os efeitos desse curso, né? Vejo a condução do meu colega Roger hoje, achei muito sensível, bonita e muito profunda, então eu saio feliz. Saí encucada, né? Porque e aí tentando cutucar a mente da mulher, então eu saio com demandas para o final de semana e eu sou grata por isso, porque eu não posso esquecer que eu tenho demandas e que eu preciso olhar para mim de um jeito mais cuidadoso, mais amoroso e mais efetivo, né? Eu preciso colocar em prática essas coisas que a gente conversa aqui. E conversar ajuda a colocar em prática, senão eu coloco no armarinho para depois. Mas quando eu escuto vocês e quando eu me escuto, eu entendo que o círculo continua em mim depois e que ele é feito para o depois, né? Esse momento ele é muito rico, ele é muito importante, mas ele é feito para que depois eu possa dar mais significado, mais sentido. Então, encucada, feliz e grata. Passo a palavra para a professora Regiane. Mistos de sentimentos, né? E necessidades atendidas. Então, eu me sinto, assim, muito orgulhosa, em primeiro lugar, né, pela condução do trabalho de Roger. Eu acho que eu preciso colocar isso também como algo. Eu me sinto inspirada, muito inspirada mesmo, com tudo que nós conversamos aqui, e vejo que eu tenho, vamos dizer assim, a gente tem um clã, né? Temos tribos, temos conexões, e que a gente não está sozinho no que a gente vivencia, no que a gente experimenta. Então, isso me faz sair daqui inspirada. Repara que eu cheguei aqui muito angustiada e preocupada, e estou saindo com outros sentimentos, assim, bem mais fortes, inclusive, né? Que é inspirada, acolhida, muito orgulhosa da trajetória de todos vocês. Estou falando em especial de Roger, porque ele está facilitando, mas de todos vocês mesmo. Eu estou, assim, muito contente. Eu digo que se amanhã já for a gente iniciar a autossupervisão, eu e Ana estaremos muito tranquilas, porque sabemos que vocês se entregaram efetivamente, né, no processo de facilitar e que vocês estão aqui nesse caminho do servir, ao mesmo tempo que compreendem as implicações disso tudo, né, e buscam aí o processo do autocuidado. Eu sei que é só um check-out, né, então, enfim, vou reduzir minhas palavras, porque eu tenho que aproveitar esse momento também para celebrar, né, dizer como eu estou me sentindo de forma mais ampla. Então, é isso, é acolhida, é inspirada, é motivada, reflexiva. Então, é sobre isso, viu? E minha conta vai chegar para a Roja, da minha terapeuta esse mês. Eu passo a palavra para Renan. Renan também recebe a palavra da professora Regiane e ele diz que sai daqui contente com as reflexões sobre ele mesmo e as atitudes sobre o autocuidado.
e passo a palavra para a Vitória. Hoje eu estou saindo muito pensativa desse encontro. Eu gostei muito da dinâmica, Vitória. E, assim, muito pensativa, mas eu cheguei muito cansada, assim. E você foi trazendo uma dinâmica muito participativa, então foi me animando mais. Eu gostei bastante. Muito obrigado, Vitória. Sônia também, ela se expressa aqui no chat, ela dá bom dia a todos, informa que está se recuperando bem. Que bom, Sônia. Ótima notícia. E que ela sai bem sensível e também mais forte com tudo que viu e ouviu. Rapidinho, Bom, Roger, só um parênteses, até para vocês entenderem. Sônia já havia sinalizado para a gente que ela não poderia participar de forma integral, por isso que eu não coloquei o nome dela na lista, não foi porque eu excluí ou porque eu não a vi. É só para sinalizar que ela já tinha informado tanto para mim como para a Roger que ela não poderia estar participando de forma mais ativa, mas que ela estaria conosco. E eu acho isso tão lindo, e aí eu quero deixar registrado isso aqui também antes de Roger encerrar, o comprometimento, né? Porque ela não precisava estar aqui, que ela está de atestado, ela não precisava estar aqui com a gente, mas ainda assim ela fez um esforço para participar, mesmo como ouvinte. Então eu celebro isso e agradeço mesmo assim, tá, Sônia? realmente é um sentimento de gratidão. Muito obrigado a Sônia e a todos os demais que, passando por situações emocionais ou físicas, permaneceram conosco aqui até o final. E eu acho que eu saio hoje com um sentimento de culpa, meio que aluguei um triplex na cabeça de algum, mas o sentimento real é de autocuidado. Para mim, foi um momento de cuidar de mim também, ao expor e falar sobre essas coisas. Eu acho que eu estou cuidando de mim, foi a iniciativa, o primeiro passo que eu dei ao trazer também esse tema para a gente, onde eu também me vejo como parte. Então, para mim, é uma sensação de autocuidado e também de gratidão pela troca, e pela exposição. Eu vou seguir aqui com o que colocam no chat, também desejando melhoras a Sônia, algumas pessoas. E para finalizarmos a nossa cerimônia de encerramento, eu gostaria que a gente fizesse um momento de respiração. Quem puder estar fazendo uma respiração profunda, de olhos fechados, para se concentrar. E que nesse momento de respiração a gente pense duas coisas. A primeira, que a gente faça uma reflexão sobre eu sou a minha escolha mais importante. Então, enquanto vocês puxam o ar bem profundo e devagar, mentalizem essa ideia de que eu sou a minha escolha mais importante. Livre de toda culpa, de todo egoísmo, saibam que vocês são as suas principais escolhas. E a segunda reflexão para a gente fazer ao longo dessa respiração é acreditar que eu sou capaz de alcançar os meus anseios, os meus sonhos. E isso é muito importante porque, diante de qualquer situação, diante das adversidades, diante da falta de alguém, ou diante do desespero, a gente tem em mente que nós somos capazes de realizar os nossos sonhos. E isso nos faz também nos colocar nesse lugar de prioridade, de priorizar os nossos sonhos e saber que somos capazes de alcançá-los. E com isso, nós fechamos o nosso círculo. Eu agradeço a todos pela oportunidade de me ouvir, de poder ter essa troca comigo e a presença. Muito obrigado também às professoras pela oportunidade e pela participação. Nós agradecemos. E aí, né, para a gente estar encerrando esse encontro de hoje, lembrando que na próxima sexta-feira nós faremos uma oficina de comunicação não violenta, aquela mais curtinha, que nós aplicamos aqui na semana passada, que vai ser conduzida por Antônio e por Marisa. Sônia fica para a semana seguinte, né, ela fazer o círculo, e aí ela pode escolher alguém para fazer com ela, pode fazer individual também. E aí vocês também podem apresentar essas necessidades. Eu quero fazer uma individual, eu quero fazer em dupla, porque a gente está passando por essas etapas, né? Eu não quero pressionar vocês, eu quero que vocês se sintam à vontade e tenham segurança. Roger, no caso, houve uma situação, mas ele teve a escolha de fazer hoje, né, ou, né, deixar para um segundo momento, e ele se colocou à disposição, e aí é por isso, a gente quer respeitar muito a autonomia de vocês,
no processo de conhecimento aqui, né? E de aplicação das atividades, tá? Nós não faremos no Zoom na próxima semana, vai ser no Google Meet. Então, a gente vai fazer algumas adequações. Por exemplo, tem uma parte só, salvo engano, que dividia em grupos. Então, a gente vai ter que reformular para ser feito no coletivo, né? Porque o Google Meet não permite que a gente vá para as salas. Mas é possível a gente fazer a mesma ação, a mesma atividade de forma coletiva. E aí, Marisa e Antônio, eu vou estar colocando agora lá no grupo, né, os slides que a gente usou na semana passada. E aí vocês podem também fazer adaptações que vocês acharem pertinentes, viu? Eu quero, né, tanto eu como a Ana, queremos deixar vocês assim bem à vontade para as oficinas também. Vocês podem mexer no material que a gente divulga para vocês e porque vocês vamos dizer assim, uma das características do facilitador é a criatividade, né? É ele saber também montar é, as oficinas, né? Não precisa só fazer as que a gente apresenta para vocês. A gente, claro que a gente já faz isso para facilitar o processo de aprendizagem, mas nada impede que vocês também façam, criem uma oficina, que vocês modifiquem as oficinas. O pessoal daqui de Salvador, né, já tem feito isso, eles já estão modificando algumas dinâmicas, ampliando, reorganizando. Então, quando a gente vai fazer as oficinas, eles trazem já novas ideias, já estão fazendo, né, a mochilinha deles. Eu nem estou levando mais minhas coisas, eles já estão levando as coisas deles. Então, é sobre isso, né? Amei o que Roger fez do círculo. Eu não tenho os elementos em casa para compor um círculo, mas eu vou montar. Nossa, para mim isso foi magnífico e eu vou levar para todas as minhas aulas. Já salvei aqui, ó, como material de aula. Pedi licença a você, vou informar, né, a autoria. Não se preocupe com relação a isso, porque eu tenho, né, é, esse perfil de quando eu pego alguma coisa de um aluno, de uma coisa, eu peço autorização e informo. Ó, foi em tal aula, aluno tal que fez, e aí, porque isso ajuda a gente, né? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, né? E eu sou assim, eu mexo bem no Canva, e eu já pensei assim, inúmeras possibilidades. E eu fico restrita, às vezes que eu procuro algumas coisas, eu falo, poxa, eu não tenho isso para colocar. E aí no online, a gente pode ó, fluir. Nossa, Roger, para mim foi muito, muito bacana você ter apresentado essa possibilidade para a gente ampliar, né? Por isso que eu falo que aqui a gente não só ensina, mas a gente aprende também. Então, Mari e Antônio, que na próxima semana vão estar aplicando a oficina de 1h30, lembra? É a de 1h30 que a gente está fazendo. A gente já tem de 3 horas, tem agora de 1h30, e nós vamos fazer uma outra oficina de CNV de 30 a 40 minutos, para que vocês tenham uma diversidade maior de aplicação das oficinas e também tenha outras formas de fazer CNV que não apenas os 4 passos, né? A ideia é estimular, não, vixe, me fugiu o nome. Quando a gente busca outras, como é, meu Deus? Me fugiu a palavra. É, Diversificar? Isso, diversificar, né? Tendo em vista que é um mundo de possibilidades, né? A comunicação não violenta, ela não se restringe ainda apenas aos 4 passos. E também dentro dos 4 passos, que é o que a gente mais estuda aqui, existe uma infinidade de possibilidades de aplicação. Então, o que a gente puder fazer, né, tanto eu quanto a Ana, trazermos para vocês essas experiências, o que a gente já tem pronto, a gente vai trazer para vocês. Mas a gente quer deixar também que vocês tenham a liberdade de criar, de montar a própria oficina de vocês, respeitando, né? Ah, eu vou fazer uma oficina em tal espaço que são 3 horas, a outra só vai me dar 2 horas, a outra só vai me dar 1 hora. Poxa, eu tenho 20 minutos. Lá na escola, eu estou aplicando em 10 minutos. A gente tem um projeto que é o que eu faço em 10 minutos. O que eu posso fazer em 10 minutos? Ao invés dos meninos ficarem sem fazer nada lá na escola, eu criei isso. O que fazer em 10 minutos? E aí, em 10 minutos, a gente faz oficina de CNV, oficina de construção de valores, oficinas de autocuidado, em 10 minutos. Então, vocês podem também pensar nisso, porque vocês, como facilitadores na defensoria, que é um mundo de possibilidades, que a gente nem sempre tem o tempo que a gente gostaria de ter, vocês podem fazer 5, 10, 15, 20, 1 hora, 2, 3, um dia inteiro, 40 horas de atividades com os materiais que nós disponibilizamos para vocês e também com o que vocês podem ir buscando, né? No processo de educação continuada que vocês estão. Vou passar a palavra para a Aninha. Eu estou muito satisfeita, Roger, com a sua oficina. Desde da forma com que você construiu o roteiro, as dinâmicas utilizadas,
né? A criatividade da peça de centro. Mas eu acho que, Jane, que a gente está vendo isso, nos encontros anteriores também a gente viu isso, né? E isso nos alimenta muito. E isso é muito bom para que vocês percebam que vocês são capazes de muito mais. E que vocês tenham noção de que a gente aprende muito com vocês também. A cada oficina que a gente faz, a cada oficina que a gente participa, a gente aprende, né? Sua pecinha de centro já está salva aqui. Eu printei a tela, também igual a Rejane, para dizer, olha, isso aqui foi o Roger, do curso da Defensoria Pública, que criou, e eu estou aqui me apossando com autorização, né? Então, assim, mas assim, quero lhe dizer que para mim a sua oficina de hoje foi fantástica, pessoalmente e profissionalmente. Pessoalmente, porque eu estou exatamente no momento de autocuidado, no momento de pensar em mim, no momento de tomar várias decisões e fazer muitas coisas por mim, porque eu sempre faço muito pelos outros, né, Rija? Eu sempre penso muito no outro. E eu sempre eu me coloco num lugar, um depois. E esse mês é um mês muito decisivo, eu tomei várias decisões, a gente sabe disso, eu vou fazer uma cirurgia complicada, e, são várias coisas. Então, sua oficina mexeu muito comigo, né? Desde da dinâmica inicial, porque mexeu com coisas, a gente sabe que eu passei por esse acidente há muitos anos atrás, tem mais de 20 anos, quase 30 anos, né? E aí me fez lembrar disso, né? Mas também me fez lembrar de que eu, para cuidar dos outros, também preciso cuidar de mim. Para eu poder servir ao outro. E eu prefiro usar essa palavra servir do que ajudar, porque quando a gente ajuda, a gente está num lugar mais alto, um lugar superior. É como se. É diferente. Quando a gente ajuda, né? É uma coisa diferente quando a gente serve. Quando a gente serve, a gente alimenta a nossa alma, né? E quando a gente ajuda, né? É uma coisa assim, eu estou numa posição superior e estou ajudando. E nem sempre isso alimenta a nossa alma, alimenta o nosso ego. E alimentar o ego é diferente de alimentar a alma. Mas assim, eu quero dar os parabéns a todos vocês, né? Todos vocês, né? Que eu estou muito feliz, estou muito satisfeita. Eu saio aqui hoje, a palavra que eu diria no check-out para mim seria satisfação, né? Então, eu quero deixar esse recado para vocês. Vocês têm mais alguma dúvida? Querem trazer alguma fala? Principalmente aqueles que vão para a próxima semana. Já vou colocar agora lá no nosso grupo os slides que nós usamos, né, para a oficina de 1h30. E aí vocês, mais uma vez, podem fazer adaptações que vocês acharem. Lembrando que nós vamos usar o Meet, ele não dá a possibilidade de nós entrarmos em salas separadas, então a gente sempre vai ficar, né, aqui juntinhos. Então tudo tem que ser feito no coletivo, ok? E Sônia, que você seja, né, sua recuperação seja plena, para que você também possa estar conosco nas ações que virão. E aí eu preciso ainda também, já comecei a falar com algumas pessoas, que já me disseram os motivos, né, pelos quais não conseguem mais acompanhar o curso, outros, inclusive, disseram que vão ficar só com a parte teórica mesmo, e outros, a gente está vendo aí algumas questões que eu no momento eu não posso ainda compartilhar com vocês, mas quando tiver tudo resolvido, eu volto, porque foi um pedido do grupo, né, que eu tentasse aí, de alguma forma, convidar aqueles que estão afastados a retornar, certo? Então, eu estou fazendo esse trabalho, já escutei algumas pessoas, mas ainda tem algumas outras para entrar em contato, e aí eu estou fazendo isso pessoalmente, né? Não estou delegando essa função para ninguém, né? Então, a gente precisa, e até pensar nas palavras, da forma para que a pessoa não se sinta, né, de alguma forma afetada, e aí como o curso dá a possibilidade da pessoa ter apenas a parte teórica, ou a parte teórica e prática, algumas pessoas estão optando nesse sentido. Aí algumas eu consegui, vamos assim, demonstrar que já é meio caminho andado, né? Que já está quase no final, vamos dizer, né? E que como vai ser importante, porque algumas também ficou pensando como é que ia fazer na prática do dia a dia. Então, tinha algumas dúvidas que estavam
ressoando na cabeça de alguns, e então estou no processo ainda de conversação, vamos dizer assim, né? Não de convencimento, porque acho que o que tem que partir da pessoa se comprometer com isso aqui e ver os sentidos que fazem para ela, né? Então é sobre isso, viu, gente? Deixa eu ver se o Antônio colocou alguma coisa com relação às dúvidas, no geral. Na próxima semana, recomendo falar no grupo, reiterando a ideia de trazer os demais colegas. A turma diminuiu muito no interior. É porque a gente teve o feriadão também, viu, Antônio? Então, o feriadão, aqui mesmo em Salvador, a gente não teve público, só foi os facilitadores, nessas duas últimas quartas-feiras, porque, né, coincidiam aí com o feriado do mês de junho. E aí, mais uma vez, também trazendo essa responsabilidade para todos nós. Lembra que eu falei que vocês podem convidar pessoas para estarem aqui nas atividades, externamente, vocês podem colocar lá, olha, eu vou conseguir trazer um grupo de 5 pessoas que é daqui do setor. Então, a gente vai fazer essa comunicação no grupo. Olha, eu tive uma conversa com uma associação de moradores daqui, com o presidente. E aí ele indicou aqui um pessoal, e aí eu entendi pela conversa que a gente vai fazer uma oficina, que a gente vai fazer um círculo. Então, vocês também podem fazer, na verdade, devem fazer isso, né? Trazer pessoas para cá, certo? Então, a UFBA estava nesse processo também de greve, mas aí a Ana estava trabalhando ainda com a CCS, dando aula, então nos ajudou a trazer pessoas. Agora ela já terminou a greve, a gente vai ter um público maior, a escola também voltou, né, os espaços em que eu trabalho também, então a gente vai estar trazendo, mas eu queria que isso também fosse de vocês organizassem isso também. E aí já tendo, porque vocês já têm um calendário, eu só vou colocar o do último mês, dos que a gente faltou, acho que foram 2 sextas-feiras, salvo engano, ou foram 3, que foram 2. Que uma foi aquele evento que teve, né, no interior do Cine, alguma coisa, que vocês pediram, e aí que foi isso mesmo, foram 2 sextas-feiras que a gente não teve. E a outra foi que tanto eu como a Ana tivemos uma impossibilidade, e aí ficamos sem ter a atividade. Eu já estava com um compromisso e Ana foi uma situação de saúde. Então, temos 2 sexta-feiras que é para o final, né? Posterior ao que já está lá no calendário, tá? Certo, Antônio, certo. Mas aí a gente vê como é que a gente vai se ajustando com relação a isso, tá? Porque é importante também que vocês, como facilitadores, façam essa etapa do convite, dos grupos, né? De fazer essa etapa, que também é uma etapa do facilitador. Ou às vezes nós somos convidados e às vezes a gente vai também, quando a gente quer propagar, né? A gente vai também. E aí, enquanto as pessoas não sabem que vocês são facilitadores de informação ou já formados, a gente precisa informar isso para eles. A gente vai, agora que a defensoria finalizou a greve, a gente vai também pedir a ajuda dos defensores, né, das chefias diretas, dos defensores de cada regional que está participando mais diretamente aqui dos trabalhos, mas a gente vai fazendo esses ajustes. Você me falou sobre essa questão da necessidade que você tem de trabalhar para o concurso e nós compreendemos perfeitamente isso e nós vamos te apoiar no que for preciso também para que seja tranquilo, leve, né? Então, a gente não quer que o curso seja algo assim pesado para você no tocante a esse novo compromisso aí que você tem e que é muito importante, viu, Antônio? Então, a gente está aqui também vibrando por você, para que você seja, né, bem-sucedido aí nesse processo que você iniciou. E a gente vai ajustando aqui com os demais que têm um pouco mais de disponibilidade, tá? Certinho? Isso. É uma coisa que eu e Ana já vínhamos, a gente já vem conversando, né? Importante. Só que a gente sabia que a defensoria estava passando por aquele momento que, graças a Deus, já se estabilizou, né? E aí agora a gente pode fazer esse movimento. Mas eu estou dando um tempinho, porque eles ainda estão arrumando a casa. A gente está com umas demandas que ficaram paradas, tem muitas coisas para fazer, então, assim, eu não quero também que o curso chegue como uma coisa assim, vem essas professoras pedir, dar mais trabalhos para a gente. Eles não vão falar diretamente, mas podem sentir, e eu não quero que seja essa obrigação, eu quero que a gente quer, né, tanto eu como a Ana, que entenda que é algo bom, positivo para a defensoria, né? Então, a gente precisa dar um tempo também deles arrumarem esse tempo que eles ficaram parados. Aí, na próxima semana, lá para quinta, sexta-feira, eu já vou solicitar a defensora que é responsável pelo projeto, porque não sou eu quem vai fazer isso, né? A gente assina junto
como no sentido de solicitar o auxílio, mas quem faz o encaminhamento é a defensora responsável pelo projeto, que é a doutora Eveline. E aí a gente vai estar conversando com ela para que ela possa fazer esse apoio aí para a gente estar tendo, tá bom? Então é isso. Sem mais alguma dúvida, alguma inquietação? O silêncio diz que não. Qualquer coisa, vocês buscam a gente lá no grupo, certo? Um excelente final de semana para vocês. Roger, muito obrigada mesmo, né, pela experiência e pela vivência de hoje, mais uma vez. Saiu daqui uma pessoa melhor do que eu entrei. A todos e todas também que estiveram aqui com a gente, que se entregaram e participaram, porque não tem como a gente fazer um círculo se as pessoas que estão aqui não se colocarem de forma verdadeira, né? Sendo elas mesmas. E vamos buscar mais pessoas para estarmos disseminando essas práticas, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau.